Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 5 de maio de 2025, e hoje o Evangelho é de São João, capítulo 6, versículo do 22 ao 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, nós vemos que depois de Jesus multiplicar os pães, Jesus mandou os discípulos ir na frente, depois subiu e retirou-se sozinho, subiu ao monte para orar, mas depois Jesus caminhou sobre as águas e foi se encontrar com os discípulos. Nós vemos que a multidão aqui vai ao encontro de Jesus. Quando viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, foram atrás de Jesus. E Jesus vai constatar algo muito natural do ser humano. O ser humano que foi atrás de Jesus no monte, por causa das curas, dos milagres, da palavra de Jesus, e que os milagres do pão eram sinal do pão e da multiplicação dos pães e dos peixes, eram sinal da autoridade de Jesus, uma prefiguração da Eucaristia, é que agora aquelas pessoas que comeram de graça ali de Jesus o quanto quiseram, e ainda sobrou tanta comida que foram recolhidos 12 cestos de pães com as sobras, agora aquelas pessoas procuram Jesus não mais com o coração, não mais por causa dos milagres de Jesus, mas procuram por causa do estômago. Sim, porque foram saciados e agora estão atrás de Jesus por causa do estômago, por causa que comeram de graça. E Jesus vai dizer, quando eles perguntam, que quando que Jesus chegou ali, e ali Jesus vai dizer: verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais. Como eu falei anteriormente, a multiplicação dos pães e dos peixes era uma prefiguração da Eucaristia. Era uma prefiguração para Jesus mostrar que ele é Deus do impossível, que com 5 pães e 2 peixes ele alimentou uma multidão de 5.000 homens. E agora Jesus vai dizer: não porque vistes sinais estão me procurando, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Por isso que eu digo que eles procuram Jesus agora, não mais pelo coração, mas por causa do estômago, porque comeram de graça e acham que indo até Jesus comerão de graça todos os dias. E Jesus vai dizer: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Que alimento é esse? É o pão vivo descido do céu. É a presença real de Jesus na Eucaristia.
é a presença real do Cristo alimentando o seu povo na sua igreja. Jesus não vai dizer que aquilo ali era uma simulação, era algo que, uma representação. Não, é a presença real do Cristo na Eucaristia. Por isso que Jesus vai dizer, o alimento que não se perde, mas que permanece a vida eterna. Porque aquele que se alimenta, como Jesus mesmo disse, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá parte comigo. Mas aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, viverá eternamente. É o que Jesus nos disse, permanece até a vida eterna, porque é o próprio Cristo que nos dá esse alimento. E assim nós devemos também não criticar essas pessoas que comeram e ficaram saciadas e ficaram satisfeitos e queriam mais. Nós muitas vezes agimos da mesma forma. Quantas pessoas que só vão até Jesus, eu vejo tantas pessoas que quando acontece um problema, a pessoa é todo dia no Santíssimo, reza terço e tal. Quantas vezes lá no grupo do Texto dos Homens, nós vemos aquelas pessoas que vão lá porque tem um problema, estão rezando o terço. Na hora que resolve o problema, somem da igreja, somem do Santíssimo, somem de rezar o Santo Terço, somem do grupo de oração. Mas quando acontece algo novamente, está lá aquela pessoa novamente. São as pessoas que procuram Jesus pelo estômago, não pelo coração. Porque essa relação com Jesus, ela deve ser uma relação diária. É uma relação de amor. E ninguém abandona o seu amor. A gente quer estar perto de quem a gente ama. A quem a gente está perto daquela pessoa que nós nutrimos amor e carinho. É assim que nós devemos agir no dia a dia da nossa vida, estando perto de Deus. Não só quando precisamos, não só quando temos uma dificuldade de saúde, uma dificuldade financeira, uma dificuldade pessoal. Não, nós devemos estar perto de Jesus a cada dia, por amor, uma amizade, um amor desinteressado. Por Deus faz tantas graças, tantos milagres em nossas vidas que nós nem conseguimos enxergar. Por isso que nós devemos ter essa relação de amor com Cristo. E aquele que ama o Cristo quer estar perto dele, quer viver dessa Eucaristia, se alegra quando comunga do corpo e do sangue do Cristo. É o Cristo que nos alimenta para nos conduzir à vida eterna. O pão que alimenta a nossa alma é o corpo de Cristo. E o sangue de Cristo derramado na cruz lava e purifica o nosso espírito e nos conduz à vida eterna. Como Jesus nos disse, é o alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é aquele que o Pai marcou com o seu selo. Que nós possamos ter essa relação com Jesus com o coração e não com o estômago. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, uma boa semana para cada um de nós.